Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui novamente. Eu sou Mariana Schur, para quem ainda não me conhece, e hoje eu quero falar com vocês, assim como eu já falei no vídeo passado, né? Que eu iria vir então para conversarmos sobre ah, o imaginário, sobre a imaginação, né? Será. Não é um vídeo técnico, tá? Não vou aqui querer fazer nenhuma tese, nem trazer teorias para vocês, mas seria mais falar um pouco sobre a importância desse imaginário. Só que antes de chegarmos ao tema principal do vídeo, eu gostaria de fazer algumas questões aqui. Eu trouxe para vocês, então, primeiramente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos de algumas pessoas que estão nos auxiliando nessa pesquisa, nesse projeto. Eu fiquei imensamente feliz com o resultado do primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, ele demonstrou que tem muitas pessoas que torcem pelo sucesso dessa pesquisa, pelo sucesso desse projeto, e que muita gente também gostaria de fazer parte disso. E para mim está sendo muito bom, devido que eu percebo que a luta já não é mais apenas minha, mas a luta é de todas vocês que estão ajudando, contribuindo e de alguma maneira estão auxiliando. Então, assim, eu gostaria eu fiz uma listinha aqui. Primeiro eu vou falar das pessoas que ajudaram ali no Apoia-se. Teve algumas pessoas que me deram Pix, teve outras pessoas, e esses valores do Apoia-se ainda não recebi, vou receber só no outro mês. E esses valores do Apoia-se já tem os livros certos. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui quais os livros que eu vou comprar com o valor desse, com o valor dessas pessoas que estão enviando aqui. Teve alguns livros também que eu já adquiri essa semana. Eu já vou mostrar para vocês aqui o livro que eu adquiri essa semana. E teve pessoas que me enviaram um PDF também. Teve uma pessoa que enviou em PDF, o Vinícius, ele enviou o livro O Valor Econômico da Educação, que ele é um livro que foi encomendado pelo Instituto Ford, e ele foi escrito ali na década de 60. Então, esse livro, eu dei uma passada de olho nele, eu não consegui ler ele nem estudar ainda, mas ele já entrou para a lista. Mas ele é um livro que teve muita influência aqui dentro do Brasil, que ele fala sobre a transformação da educação em algo econômico. Como que, por exemplo, as grandes empresas poderiam lucrar com o povo sendo educado. E eu acredito que foi esse livro que, não exatamente esse livro, mas sim esse pensamento que veio se propagando com o tempo aqui, onde transformou hoje a nossa educação apenas como algo extremamente econômico. Bom, uma outra grata surpresa que eu tive essa semana foi do Michael Richand, acho que é assim que fala o nome dele. Se não for, ele me corrige depois. Ele enviou para nós esse livro aqui, que é o livro da Previdência. Esse aqui não é da Previdência Econômica, tá? Eu fui explicar para duas amigas minhas sobre o livro da Previdência. O pessoal, tá, da Previdência Social? Não, nada a ver. Esse livro ele tem o caráter de trazer algumas histórias para compor o imaginário da criança para ela prevenir ações. Eu achei muito lindo esse livro e eu achei ele muito importante porque ele traz poesias e ele traz assim algumas histórias que como se fossem mitos que eles vão criando dentro da imaginação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, inclusive quero ler aqui um trecho
para vocês ver, né? Ele é um livro que eu não encontrei na internet, em local algum, não achei referência dele. Apesar que não tive assim também tanto tempo essa semana para fazer a pesquisa, mas eu vou estar trazendo também sobre o autor, que eu não conhecia, Souza Reis, o autor, então também vou estar pesquisando sobre esse autor e trazendo para vocês. Porém, o conteúdo eu achei muito interessante e é algo que ele foi escrito em 1919. Esse livro aqui ele é a segunda edição, né? Segunda edição. A primeira edição eu não sei a data que ela foi escrita, porém a gente tem uma pista, porque no prefácio dessa edição, ele tem um prefácio que foi escrito em março de 1914, ou seja, a primeira edição deve ter sido um pouco antes disso, né? Aqui ele trouxe também algumas opiniões sobre a primeira edição, o que as pessoas falaram, que são outras pistas que a gente pode encontrar sobre a primeira edição desse livro. Mas eu achei de fundamental importância isso aqui, e eu acredito que vai auxiliar muito na nossa pesquisa também, principalmente na questão de comparação dos assuntos que foram abordados naquela época dentro da sala de aula com os assuntos que foram abordados, então, após 1940. A pesquisa ela vai precisar ser um pouco mais extensa, a gente vai precisar estender um pouco mais ela, porque em 1960 aconteceram muitas coisas também. Então, coisas muito fortes, né? Então, não vai ser só até 1940 ali, naquele movimento que aconteceu, mas a gente vai ter que pesquisar todo esse movimento de 1940 até hoje, para a gente conseguir realmente fazer algo concreto de base. Bom, o pessoal do Apoia-se, então, quero mandar um abraço e um obrigado, hein? O Helder Silva, o Bruno Frizeira, Ângelo Farias, a Lucilde é aqui da minha cidade, uma amiga minha muito, muito querida. Ela se tornou a primeira super amiga, muito obrigada. A Cássia Laurindo, o Tiago da Costa. No Pix, a Maria Gabi. Beijão, Maria. A Gabi, ela é de São Paulo, uma amiga minha também, muito querida, foi muitos anos que conheço ela. Temos o André Nascimento também, grande abraço, André. Enfim, são essas pessoas que eu gostaria de agradecer, que foram as pessoas que estão nos auxiliando, nos apoiando. Deixa eu colocar para cá para não atrapalhar. E uma outra questão também que eu trouxe para vocês, deixa eu ver quantos minutos já foram. Tá, prometo que não vou demorar muito. Eu quero trazer aqui os comentários do vídeo anterior, que eu achei muito legal, porque as pessoas estão interagindo comigo sobre isso. E se existe algo que deixa qualquer pessoa feliz, é a pessoa estar falando daquilo que gosta, daquilo que ama. E no caso, assim, eu poder falar, interagir com essas pessoas sobre esses assuntos, eu acho que é muito enriquecedor, porque a gente analisando a perspectiva do outro, a gente vai criando uma nova perspectiva, né? A gente tem nós temos isso faz parte do imaginário também. E, nós temos a nossa perspectiva, a nossa abordagem. Quando a gente pega a perspectiva e a abordagem do outro, a gente cria uma terceira abordagem, e isso a gente vai crescendo e ampliando, né? É claro que tem que existir um filtro, que você vai ver aquilo que para isso que existe, para isso que é importante a educação clássica, por exemplo, né? Para a gente poder trabalhar com a lógica, trabalhar com o referente, enfim, tem muitas coisas para se falar. Eu queria... Primeiro eu vou ler o comentário aqui da Lúbia Moura. Ela falou assim, muito importante esse trabalho. Quero realmente saber o que fizeram conosco. Tenho a impressão que essa manipulação aconteceu só no Brasil. Fomos separados da origem da língua materna portuguesa, mas já há algum tempo.
percebi que conseguimos falar e expressar melhor em outras línguas do que em português. Aguardo o seu vídeo semana que vem. Grata. Lúbia, muito obrigada pelo comentário. E só para fazer um adendo rapidinho aqui, assim, essa manipulação realmente ela não aconteceu apenas no Brasil, tá? Ela já vem de algum tempo em outros países. Então, se for pegar a história ali da Rússia, por exemplo, socialismo, comunismo na Rússia, quando ele começou o comunismo na Rússia, eles começaram por onde? Justamente pela educação. Então, a influência, por exemplo, de pensadores esquerdistas daquela época na Rússia foi basicamente o que influenciou a instauração do comunismo, a revolta que aconteceu. Então, ali na Inglaterra também tem já temos traços, né? Inclusive alguns autores britânicos, inclusive do livro que eu estou lendo juntamente com o pessoal do Partes, o Conspiração Aberta. Ele é um livro que foi escrito também na época ali de 1920, 1929, e ele mostra muito bem o que eles iriam fazer, né? Principalmente com a educação e com a religião, com as igrejas, enfim. E a gente vê que isso realmente foi se concretizando ao longo do tempo, né? Então, o Brasil foi digamos assim, eu acredito que o Brasil deu mais abertura do que outros países, por isso que a gente tem essa impressão que o Brasil realmente foi manipulado, por exemplo, que o Brasil foi mais manipulado do que outros países, porque o Brasil foi mais suscetível a isso. Agora que as pessoas estão observando, estão acordando, agora que está existindo algum movimento nesse sentido, que está existindo algumas pesquisas nesse sentido, né? Então, o nosso Brasil realmente ele foi muito manipulado nessa questão e por muito tempo as pessoas ficaram caladas, né? E pessoas que tinham esse conhecimento acabavam sendo taxadas de louco, havia muita resistência, né? Inclusive com o Olavo de Carvalho, que começou esse movimento mais forte, né, através dos seus alunos. Então, a gente observa assim que ele foi muito atacado também. Até essa semana eu estava vendo já um vídeo de uma das aulas que ele tinha passado, bem antigo, que eu gosto de ficar revendo as coisas para a gente memorizar bastante coisas e entender também, né? Ele estava comentando aquele vídeo sobre os 100 mil ataques que aconteceu com ele no Orkut. Você imagina 100 mil ataques, não, seria 100 mil perfis atacando uma única pessoa, né? Então, por ele simplesmente falar aquilo que ele pensava, e enfim. Então, assim, ao longo do tempo, o Brasil realmente foi muito suscetível, né, a essas questões. Eu quero agradecer aqui também ao Ricardo Couto Júnior. Ele enviou um recado aqui, ó, parabéns, minha amiga e aluna Mariana. Esse trabalho tem grande relevância. Pense em torná-lo um livro. O Ricardo Couto, ele é um professor de línguas clássicas, ele foi meu professor também. Eu gosto muito dele. E ele tem um projeto maravilhoso, qualquer dia até eu posso estar falando com ele aqui para a gente expor um pouco o projeto. Porque assim, tudo que é movimento clássico, tudo que é movimento da educação clássica, eu acho válido, importante, e a gente deve se espelhar nesses mestres. Ele é um grande amigo, um grande mestre também nessa arte. Eu tenho um outro recado aqui, eu vou ler o nome do canal, eu não encontrei o nome da pessoa do canal, é canal Útil Inútil, eu não consegui encontrar o nome da pessoa, mas assim que eu encontrar aqui no próximo vídeo eu falo. Ele deixou um comentário muito bacana, eu gostei bastante do comentário dele e eu acho bem importante. Ele falou assim: Mariana, já tinha te visto em alguns grupos, mas só vim ver seu vídeo agora. Achei muito legal e acho que esse tipo de trabalho é muito importante. Sou de letras e, para ser sincero, eu tive ainda latim e afins, a língua mesmo. E aqui no Rio Grande do Norte ainda tinha um latim relativamente forte.
Mas o departamento veio perdendo umas brigas e, afinal, o latim cada vez mais tem virado, como na sua descrição, algo em torno da história do contexto do que da língua em si. Não sou bem da onda conservadora, apesar de ser o Lavete. Eu embarco na onda multicultural. Mas desde que seja tratada com o máximo de profundidade possível, aquela profundidade que desemboca no universal. Mas esse tipo de trabalho seu precisa ser posto sempre, colocar à luz as questões e a história do que realmente se passou. Olavo sempre enfatizou e foi prontamente ignorado. As pesquisas das teses universitárias para poder contar a história do que se passou. Ele pôde contá-la, mas como testemunha e como quem investigou a história da cultura em si. Mas falta a prova definitiva, que só pode ser feita pela coleta de documentos históricos e a montagem das teses. A sua pesquisa não é exatamente essa, mas ela caminha lado a lado. Torço muito pelo seu sucesso. Você investigou no Google Escobar, o portal de periódicos, e já tem pesquisas desse tipo? Se já tem pesquisas desse tipo, artigos ou trabalhos maiores, me interessa saber, dentre outras coisas que você menciona, se já existe um rastro dessa pergunta que possa ser aproveitável, inclusive por você mesma. Em todo caso, ganhou um escrito. Eu achei muito legal esse relato, né? Esse relato dele, principalmente na parte que ele citou também o Olavo, que eu acho que é o legado que o Olavo nos deixou. E respondendo a essas perguntas, sim, eu já investiguei e realmente existem pesquisas. Há uma pesquisa, inclusive, com as obras que eles pesquisaram, a obra do Mário Bachelet, sobre a gramática, sobre a língua, a evolução da língua e qual foi a interferência, mas não especificamente no sentido que nós queremos colocar aqui, que é fazer essa comparação. Eles não fizeram a comparação, mas ali tem muito material que eu posso retirar para que eu consiga desenvolver essa comparação também. Então, realmente, eu estou já coletando esse tipo de material para que a gente consiga também estar embasando, né, essa pesquisa e esse trabalho. Outra questão também, né, sobre o latim. Então, realmente, eles deixaram de ver o latim como uma língua a ser ensinada e passou a ser apenas uma história, né? Eu lembro que o tutor ali da escola que eu ia, ali da faculdade que eu ia, ou melhor, do curso de letras que eles estavam dando, porque lá não é uma universidade, eles sempre falavam que ninguém tem mais saco para estudar latim. Ou seja, ninguém mais gosta de latim, ninguém mais quer latim. Então, eles, ao invés de pegar as pessoas e trazerem para o nível cultural, para elevar as pessoas, eles acabam, então, fazendo o quê? Pegando os conteúdos e trazendo ao nível das pessoas, né? Então, isso que é uma das coisas mais tristes que a gente observa, né? De todo caso, muito obrigado pelo seu comentário. E eu também já me inscrevi no teu canal e eu vi que tu tem alguns vídeos ali muito bacanas que eu vou estar estudando eles. Vou estar ouvindo eles também durante a semana. Outro comentário aqui seria o Matheus Suetan, acho que é assim que se fala, pelo menos é assim que se escreve. Seria interessante uma confraria para comprar e escanear os livros que não estão disponíveis na internet em PDF.
Concordo contigo, Matheus, e eu acredito assim que você que está assistindo o vídeo, eu queria fazer até um pedido, um apelo aqui para vocês. Para quem está em cidades que tenham sebos, que tenham bibliotecas mais antigas, que possam estar indo nessas bibliotecas, estar pesquisando livros didáticos, principalmente os livros didáticos falando sobre história do Brasil, falando sobre a língua portuguesa, sobre imaginário, sobre literatura, até mesmo esses livros da educação moral, que entra, esse livro A Previdência, ele entra com a educação moral, possa estar tirando uma fotinha e enviando para nós, que a gente vê qual livro que é interessante, ou nós enviamos o valor para vocês comprarem esse livro e depois enviarem para nós, a gente paga até o frete, ou então, puder, de repente, tirar fotinhos, escanear ele, com foto do celular mesmo, você vai tirando as fotos e monta o arquivinho em PDF e manda para a gente. Só para a gente poder ter acesso a esses conteúdos. E realmente a gente pode transformar isso numa confraria do Brasil todo aí, e todo mundo aí pesquisando, então, esses livros, para que a gente possa resgatá-los, até mesmo para utilizá-los, eles mais à frente, quem sabe, em cursos, né? Quem sabe professores se interessem em estar estudando esses livros e transformando eles em cursos, para que as nossas crianças possam também ter oportunidade, a mesma oportunidade que pessoas daquela época tinham, de ter a educação clássica, né, no seu nível escolar. Bom, outra pessoa que eu quero agradecer aqui é a Ruth Souza, que ela comentou aqui também, ela falou parabéns pela iniciativa, um beijo, Ruth. A Ruth é minha colega lá do Partes, e ela ajuda bastante a gente, está todo dia ali conversando, e é muito enriquecedor esse contato que a gente tem. Ney Farias, importante sua percepção. Muito obrigada, Ney. Espero que esteja acompanhando mais vezes aí o nosso canal. E quero responder a pergunta também de um colega, que também é colega lá do Partes, Edson Vilela. O Edson, eu conheci ele recentemente, ele mora nos Estados Unidos, e é uma pessoa muito inteligente, e ele está ali com a gente também estudando e está buscando se aprofundar nessas questões que a gente está trabalhando ali, dentro do projeto Partes. A pergunta dele é o seguinte: já tem alguma ação prática e concreta em mente para combater isso? Então, é respirar fundo antes de responder isso, que é algo muito complexo, né? Então, assim, realmente, é o que a gente espera, que exista uma ação prática, uma ação concreta, que de um estalar de dedo a gente consiga resolver. Isso daí é o desejo, eu acho, de todos nós que estamos despertando agora para essas questões. Porém, a ação que eu vejo é aquela ação de se concretizando pesquisas, ir se concretizando, de repente, ele evoluir essas pesquisas para livros, para documentários, e envolvendo cada vez mais pessoas, para que essas pessoas possam se tornar uma comunidade, e que dentro dessa comunidade a gente consiga se fortalecer e buscar, então, a estar aptos para o ensino. Eu acho que a única ação prática que deve acontecer é nós nos autoeducarmos, em primeiro lugar, a gente absorver conhecimentos, desenvolver esses conhecimentos na nossa vida e depois, então, entregar esses conhecimentos a quem ainda não o possui. Isso seria uma ação prática, para que nós possamos estar educando as pessoas paralelamente ao sistema de ensino, até que, de alguma forma, a gente consiga atingir esse sistema de ensino. Eu fiquei muito feliz essa semana quando eu vi no programa da Fátima Bernardes, da Globo, apesar que eu acho que não estava no script deles aquilo ali, sobre a Cássia Kiss,
que eu acho que você já deve ter visto o vídeo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu vejo, nossa, olha só, é uma pessoinha, né? Assim, é um fruto, um frutinho do Olavo que está lá, que está, né, crescendo e de alguma forma atingiu a rede nacional. Então já eu fico bastante feliz com isso. Após essa introdução gigante que nós fizemos, eu quero então estar falando com vocês aqui sobre o imaginário. Eu não vou fazer nenhuma tese, não vou entrar no assunto da antropologia do imaginário, muito menos na questão da psicologia. Eu quero mais fazer uma abordagem aqui um pouco geral sobre a importância de a gente estar desenvolvendo o imaginário nosso através da literatura, através dos textos, através de histórias, e também vai fazer parte da nossa pesquisa esse assunto sobre de que forma que o imaginário das nossas crianças eles foram castrados, né? Quando você vai aprender alguma coisa, a aprendizagem fica muito mais fácil quando você tem um referente, né, para essa aprendizagem. Inclusive, o Olavo falava muito sobre o referente no curso. Tudo que você for fazer, se você tirar o referente daquilo que você for fazer, você fica como se fosse desgovernado. É a mesma questão de eu ligar o carro e querer ir para algum destino, para alguma cidade. Eu posso estar com o carro em dia, posso estar com o tanque cheio, porém, se eu não sei a cidade onde eu vou, como que eu vou ir para lá e seguir o caminho, traçar esse caminho. Basicamente, o que as escolas fizeram hoje na nossa educação é justamente tirar esse ponto, né? A pessoa, ela acaba tendo aulas sobre assuntos que para que vai servir aquele assunto, né? Isso acontecia muito na matemática, inclusive. Eu lembro muito quando eu fazia as aulas de matemática, eu pensava, meu Deus, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, fica muito difícil a gente colocar de volta o referente, né, na nossa mente e começar a encaixar o nosso imaginário. O imaginário ele influencia na pessoa em diversos níveis. E eu vejo que é o ponto de partida para que nós possamos conseguir aprender alguma coisa através dos estudos. Então, assim, ele é o ponto de partida, por quê? Porque nós só vamos ter condições de estar concentrado, nós só vamos ter condições de produzir algo, de escrever algo, ou então de raciocinar sobre qualquer coisa, quando nós estivermos com o nosso imaginário educado, com o nosso imaginário em ordem. Para isso, nós precisamos desenvolver as nossas próprias angústias, nossos próprios sentimentos e a nossa própria forma de pensar, a nossa forma de ver a realidade, a nossa forma de estar percebendo onde nós estamos, o ambiente que nós estamos inserindo, enfim, vários outros pontos e outras questões. Enfim, eu quero mostrar para vocês aqui esse livro, que é, como eu já mostrei antes, né, o livro da Previdência, então, deixa eu só trazer aqui pertinho. Mas o que me chamou a atenção nesse livro? Ele me chamou a atenção justamente por ele ser colocado dentro da sala de aula para a educação das séries primárias e ele trabalha justamente com o imaginário. Ele desenvolve lições, por exemplo, nunca saia de casa quando você vai fazer um caminho longo e sem levar o guarda-chuva. Para mim, falar isso para uma criança é como se eu estivesse ordenando ela, leve o guarda-chuva.
Por que eu vou levar o guarda-chuva agora? Se eu criar uma história contando por que ela deve levar esse guarda-chuva, aí ela vai conseguir internalizar aquilo no imaginário dela e levar o guarda-chuva espontaneamente. Então, isso é um exemplo banal, pequeno que eu estou dando aqui, mas é para mim poder passar para vocês o que eu quero falar nesse sentido. É você colocar o referente no ensino para que a criança possa criar no imaginário dela, dentro daquilo que ela conhece, para que ela possa internalizar aquilo e agir daquela tal maneira. E isso a gente vai ensinando lições, a gente vai ensinando virtudes, a gente vai ensinando principalmente questões morais. Bom, voltando para o imaginário, para mim não divulgar demais, eu vou ler rapidinho um trecho, um conto, porque assim, esse livro ele contém, se eu não estou enganada, deixa eu ver aqui, contém 70 mini contos e cada conto tem uma lição diferente. E esses contos, eles eram falados em sala de aula, eles eram ensinados em sala de aula, e dentro da sala de aula, o professor trabalhava com os alunos sobre esse assunto. E, claro, mas hoje é trabalhado imaginário. Sim, hoje é trabalhado, e eu agradeço muito pelo esforço dos professores. Hoje a gente ainda tem professores bons nessa sala de aula, mas eu digo que muita coisa se perdeu, e eu acredito que esse resgate é muito gostoso, é muito bom. De forma alguma que é um ataque, um combate às escolas, mas sim um auxílio para que essas escolas venham a crescer. E é para isso que serve a pesquisa, para que dentro da escola possa ser fortalecido através de dados, através de provas, através dos documentos que nós estamos tentando levantar. Então, aqui, previdentes e imprevidentes. Chovia a cântaros quando chegou da cidade o avôzinho. O que é chovia a cântaros? Chovia muito, né? Era um ditado popular, né? Nós estávamos já apreensivos com o que lhe poderia ter causado aquele medonho temporal. Imaginávamos-lo todo molhado e afligia-nos o receio de que adoecesse. Foi, pois, com enorme satisfação que o vimos entrar e cresceu o nosso contentamento, quando verificamos que, protegido pela capa impermeável e pelas galochas, tinha as roupas enxutas e os sapatos perfeitamente secos. Que medo tivemos de que fosses cair doente, disse-lhe eu. E por quê? Falou o avô. Por causa do aguaceiro. O avôzinho alegre e brincalhão piscou brejeiramente os olhos e apontou para a ampla capa de borracha que acabava de despir e para as galochas. E como adivinhaste que vinha esse temporal para levar os agasalhos? Eu não adivinhei, previ com segurança. Quando ia sair, a temperatura estava alta. Olhei para o barômetro e vi que a pressão baixava. Com isto, e mais a direção e a força do vento, pude concluir que íamos ter água e tratei de me garantir. Nada mais fácil. Felipe poderia ter feito o mesmo, entretanto, chegou completamente molhado. E amanhã estará, provavelmente, resfriado e, quem sabe, se ainda mais doente. E que eu, meu caro, eu sou previdente. E Felipe, um imprevidente de marca. Um imprevidente de marca. Olha a expressão popular ali. E se fosse só isso? O previdente procura prever, conjectura com dados atuais do futuro. O previdente procura prever. Ele conjectura com dados atuais o futuro e toma necessárias precauções, ou seja, ele
observa a realidade dele, ele olha os dados que ele coletou, com isso ele calculou o futuro. O imprevidente, como o Felipe, provavelmente é um outro neto dele, ele não pensa no dia de amanhã e no que vai suceder. Tudo que lhe acontece é surpresa e às vezes bem desagradável. Os imprevidentes, meu filho, formam legião. Andam por aí sem pensar, sem refletir, ao sabor do acaso, como folhas soltas ao vento. Então, hoje, bem, e amanhã se julgam infelizes e queixam-se da sorte, esbanjam a vida e a fortuna. É lindo. E tem muito mais. Tem muito mais. Esse aqui é o primeiro trechinho que eu li para vocês. Quero ler esses livros, esses contos todos aqui que ele traz. Mas são coisinhas assim, são noções da vida que podem ser entregues à criança e também para os adultos, porque você pode pegar esse texto e trazer um sentido maior para ele também, né? Você pode coletar muita coisa, as histórias, né? E você pode perceber que ele é uma história em que ele tem um referente. Ele utiliza a figura do avôzinho, porque a criança, geralmente, ela tem um carinho especial pelo avô. Então, ela acaba se preocupando muito com a avó. Eu vejo pelo meu filho, por exemplo, ele se preocupa muito com a avó, com a minha mãe. Ele quer cuidar, é instinto da criança isso, né? Então, mas o avô podia ter ficado doente por causa do temporal. Então, hoje eu vou fazer que nem meu avô. Eu vou olhar o barômetro, eu vou ver né? No nosso caso, trazendo para os dias de hoje, vamos olhar no celular, previsão do tempo. Enfim, são coisas assim que eu acho bacanas e que existiam naquela época, dentro da sala de aula. Então, trazendo isso para o nosso assunto de hoje, esse livro ele chegou essa semana, ele casou muito certinho com o tema de hoje, por isso que eu trouxe essa história, porque realmente é assim que se constrói. Eu pude mostrar para vocês na prática que é assim que se constrói o imaginário. Então, o nosso imaginário hoje, ele precisa ser desenvolvido e precisa ser lapidado através dos livros, através da literatura. Tanto é que no início da aula do Olavo de Carvalho, no início do curso do Olavo de Carvalho, primeira aula dele, ele ainda fala para os alunos que estava todo mundo querendo saber qual livro de filosofia, qual livro que era para ler, que livro que ele ia indicar, e todo mundo bem louco. Calma aí, pessoal, eu não vou indicar livro nenhum, não é para vocês lerem livros filosóficos, mas é para vocês lerem livros de literatura. Ali ele foi colocando como que é o desenvolvimento do nosso imaginário e que, na verdade, antes de você chegar a qualquer assunto, você precisa ter uma base, e essa base ela tem que ser forte o suficiente para o desenvolvimento do teu imaginário, para que você possa ter um referente e construir esse processo do aprendizado. Eu vejo que hoje as nossas crianças elas têm uma dificuldade de aprendizado muito forte. Nós temos essa dificuldade porque não foi nos ensinados lá atrás, quando nós éramos pequenos. Eu lembro do professor Monir Nasser, ele sempre ele fez algumas ponderações nesse sentido, que seria o quê? Que nós deveríamos aprender a aprender, porque a escola ela não nos ensina a realmente aprender, né? Ela nos ensina a copiar, ela nos ensina a passar na prova. Eu escrevi um artigo faz bastante tempo, que nesse artigo estava escrito, o título desse artigo era assim, os professores ensinam, fingem que ensinam e as crianças fingem que aprendem. É um fingimento, né?
Então, não existe aquele conhecimento real, aquele conhecimento verdadeiro. E o nosso imaginário, ele precisa ser trabalhado dentro dessa forma. Então, por isso que o professor Olavo sempre indicou livros de literatura antes de qualquer outro tipo de livros. E dentro da educação clássica, ela é trabalhada também totalmente, a base total da educação clássica, ela é desenvolvida através do imaginário. Então, a primeira etapa da educação clássica seria o trivium, que é as três artes liberais iniciais, que seria a gramática, lógica e retórica, e essas três artes liberais que elas trabalham o raciocínio lógico, trabalham a gramática, elas trabalham o imaginário. Então, para isso que serve a construção mitológica, né? A construção do mito. Num dos cursos do Francisco Escorcin, que ele também foi aluno do Olavo, ele fez o curso Educação do Imaginário. Se eu não estou enganada, esse curso está lá no Instituto Borborema, disponível, né? Eu lembro que numa das aulas do curso que ele ministrou ali, ele explica para nós como que nós devemos contar a nossa história, né? Ele fala sobre esse assunto. Como que você vai contar a tua história? Aí a gente começa a perceber, tá, eu vou fazer uma biografia da minha história aqui, mas começo ela por onde? Como que eu vou contar a história do meu nascimento? É um personagem da minha história. Então, eu não posso ser o narrador dessa minha história, porque eu não vou narrar algo que eu vi, e nem algo que eu estou criando, eu vou narrar algo que alguém já narrou para mim. Então, nós somos, no máximo, coautor. Ele ainda fala isso dos vídeos dele, que nós somos, no máximo, coautor da nossa história. E isso que ele citou me fez refletir muito, porque realmente, como que eu vou escrever a minha biografia se faltam muitas questões? Nos consultórios de psicologia, geralmente os psicólogos, o que eles fazem? Eles fazem a linha da vida. Então, eles vão colocando o que aconteceu com você o ano passado, o que aconteceu no outro ano, e vão regredindo. Então, assim, a gente não tem essa capacidade de gravar na nossa memória tudo o que aconteceu na nossa vida. E isso vai ficando cada vez mais apagado devido à falta da educação do imaginário, devido a ter essas experiências e introjetar em nós as experiências que nós temos. Quantas vezes a gente pega um álbum de fotografia e olha as fotos e pensa, puxa, da onde mesmo que era essa casa? Quando é que essa fotografia foi tirada? Quem são as pessoas que estão ali, às vezes, né? Mas essa aqui, nossa, minha tia, olha como é que ela estava. Entende? A gente começa a criar essas lembranças novamente. E coisas que a gente vai esquecendo, coisas que a gente vai deixando para trás. Então, assim, a educação do imaginário, ele tem por objetivo você fazer a construção do teu próprio mito. Você contar a história da tua vida de forma cronológica, mitologicamente, para que essa construção se torne uma base sólida na tua vida, para que você possa adquirir dali para frente outros conhecimentos que, unindo essa base da construção da tua vida que você tem, possa florescer e se transformar, então, em algo muito maior do que você mesmo. Então, assim, o imaginário, ele é a base, né, de todo o contexto escolar, de todo o aprendizado. Eu sei aqui que a maioria de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, vocês estão estudando, assim como eu, estão estudando, estão buscando trabalhar esse imaginário, superar essas dificuldades no aprendizado que vocês têm, que eu tenho. Inclusive, assim, no começo das aulas do Olavo, quando eu começava a ouvir as aulas, porque eu comecei o Olavo ouvindo áudios de um amigo que me passou, áudio das primeiras 3 aulas do COF. Então, eu não tinha o vídeo como referência, eu tinha que ouvir. E para mim, eu percebia que eu ouvia 5 minutos a aula, aí depois eu divagava nos pensamentos e lembrava das coisas,
e não prestava atenção na aula. Quando eu ia ver, já tinha passado 20 minutos da aula, eu não lembrava nada do que ele tinha falado. Ou seja, meu imaginário não estava educado, né? Então, ali foi os primeiros obstáculos que eu tive que ir crescendo, e graças a Deus que eu consegui perceber esses obstáculos e consegui vencer esses obstáculos. Mas isso, ele entra dentro da parte da autoobservação. Como que você vai trabalhar o teu imaginário se você não consegue observar o teu imaginário? Como que você vai crescer dentro do conhecimento? Como que você vai absorver o conhecimento se você não está disposto a isso? Então, é uma questão de vontade também, uma questão de disposição, enfim. Acaba criando todo digamos assim, uma ligação gigante de assuntos intermináveis e discussões intermináveis também. Mas, enfim, o que eu queria passar para vocês era isso. Falar para vocês que a nossa missão realmente é resgatar esse imaginário e trazer de volta para dentro das escolas, e espero que esse livro aqui logo venha a ser reeditado, porque é um livro incrível. Quem sabe a gente consiga aí fazer uma força-tarefa e reeditar esse livro, porque isso também faz parte de uma dos projetos lá da frente, que é estar reeditando realmente livros que tenham se perdido aí e que seja importante, que possa, de repente, até voltar para dentro da sala de aula, né? Por que não? Sonhar faz parte, sonhar é importante, e é através desses sonhos que a gente vai criando projetos e realizando eles. Então, muito obrigado por todos vocês que estão aí acompanhando. E agora, no finalzinho, eu só queria dar uma outra coisa que eu esqueci também, é falar sobre o meu professor de gramática, instrutor, professor, orientador, ele é um monte de coisa, ali do Projeto Partes, o Herbert Bandini. Eu levei um puxão de orelha essa semana, que ele disse para mim: Mariana, eu não sou gramático, né? Apesar que eu o considero como gramático pela sabedoria dele, ele disse para mim que ele não é gramático. Então, assim, ele não é gramático, mas ele é um professor de português incrível, tem uma didática incrível, e acessem o Partes lá também, partespalavrearte.com.br, e também não deixe de apoiar nossa pesquisa no apoia-se.com, que o link vai estar aqui embaixo. Você que possa apoiar, não precisa ser com valor, mas que possa estar procurando e encontrando livros, raridades, coisas lindas aí para a gente poder estar trabalhando, tá bom? Grande abraço, beijão para todos.